Então tá, bom dia. Hoje a gente vai ter mais uma aula maravilhosa sobre organização financeira e organização profissional. Quem está conosco hoje é a Maria Augusta Orofino, palestrante, facilitadora de workshop empresarial, mestre em gestão do conhecimento, professora da SPM, HSM, Fundação Cabral, enfim, ela é multi. Para mim, é uma das pessoas mais produtivas nessa quarentena. E, by the way, também é minha mãe, né? Está aqui hoje com a gente no UOL para dar essa aula. Não, ela não está aqui só porque ela é minha mãe, ela é a grande, abençoada, anjo, protetora, investidora, faz tudo do Instagrafite. Ela realmente é um grande suporte para o Instagrafite, é uma bênção nas nossas vidas. E mais que tudo, é o grande diferencial assim, do Instagrafite ter ela do nosso lado. E é o meu trunfo perante aos nossos concorrentes. Eles nunca vão ter ela porque ela é minha mãe. Então é isso. Obrigada por estar aqui hoje conosco, doar o teu tempo e boa aula. Então, bom dia a todos, pessoal. Realmente, Instagrafite, eu tenho que fazer terapia até para me desapegar um pouco, porque é muito forte. É uma alegria muito grande estar aqui. O que eu vou compartilhar com vocês é o meu dia a dia. Eu trabalho muito com identificação, a minha área é inovação, eu trabalho com modelos de negócio. O que eu vou passar aqui para vocês hoje é um pouco da minha experiência, dar algumas dicas muito práticas de como que vocês se tornam uma empresa. Porque o primeiro ponto, que quando a gente quiser trabalhar com outras empresas, o relacionamento é aquilo que a gente chama de B2B, business to business. Então, eu tenho que ser uma empresa. Então, se você ainda não está registrado como uma MEI, que é a microempresário individual, ou se não tem o CNPJ, é a primeira providência que se tem. Se você nunca teve uma empresa, é só CPF, por enquanto, eu recomendo que você procure a plataforma do microempresário individual, que hoje ele tem um faturamento em torno de R$80 mil por ano, e é um primeiro início muito bom para que as empresas possam contratar o teu serviço frente a essa condição. Então, o que eu vou falar aqui é como que a gente pode tornar essa figura, que eu saio de uma visão de pessoa física para uma pessoa jurídica. Eu tenho uma empresa, eu tenho empresa já há 25 anos, mas eu adotei o Maria Augusta Business Innovation há 6 anos, quando eu me mudei de Florianópolis para São Paulo. É o meu nome que eu tenho na empresa, mas eu sou um CNPJ. E as empresas contratam esse CNPJ. Então, o que nós vamos fazer aqui é como que nós profissionalizamos esse nosso trabalho. Eu vou compartilhar aqui uma tela para trazer para vocês o que nós vamos conversar hoje. A Marina já falou a meu respeito, mas a gente vai falar de uma organização profissional e financeira na arte. Ter essa organização é um fato fundamental para que vocês possam compreender e entender aquilo que vocês querem. Eu sempre comento que, em último caso, ter uma boa organização financeira te permite ter um visto de entrada nos Estados Unidos quando a gente puder viajar. Mas se eu não tenho hoje pelo menos um imposto de renda como pessoa física, eu não vou conseguir acessar alguns países. E isso pode ser uma negativa até de trabalhos que possam ser muito rentáveis. Então, quando se começa a organizar a vida, uma das questões é, eu tenho a possibilidade de ir e vir para qualquer lugar do mundo, e é isso que se quer. Vocês têm uma visão hoje planetária, onde pode trabalhar e atuar no mundo todo. Então, quando a gente começa a trabalhar, o que a gente vai ver hoje aqui, como que eu defino esse propósito, qual que é o meu modelo de negócio, como que eu organizo esse tempo, a minha organização financeira, como que eu monto o meu orçamento pessoal, porque a Marina já falou de uma planilha da proposta de vocês, e como que eu vou definir contratos para poder ter essa garantia. Nosso tempo está bem curto, eu vou procurar me ater esse tempo de a gente poder terminar isso tudo até o meio-dia. Eu gosto muito dessa frase da Cristina Palmar, que é uma mulher que hoje é uma líder empresarial de uma grande empresa de tecnologia, que ela comenta que o futuro do trabalho está diretamente ligado ao conceito de uma humanidade aumentada. Então, competências como empatia, criatividade e coragem
são os diferenciais. E é o que acontece com vocês, mulheres artistas. Eu acho que tem muito a ver, você já tem muita criatividade, mas como que eu vou gerar empatia com aquele cliente da qual nem eu sempre encaro muito bem, ou como que eu vou ter coragem para poder apresentar esses orçamentos, criar essa cara nova e poder me apresentar a esse mercado de uma forma organizada. Nós trabalhamos muito com esse conceito do profissional ambidestro, dessa organização ambidestra, do líder ambidestro. O que é que significa isso, né? A figura da ambidestria é quando eu trabalho bem com as duas mãos, né? Ou eu utilizo bem os dois lados do meu corpo. Então, Pelé era um atleta ambidestro, Cristiano Ronaldo também, porque ele joga bem com os dois pés. E aqui a gente traz uma metáfora para o nosso lado. Então, vocês já têm muita criatividade e inovação na vida de vocês, mas é preciso ter eficiência. Quando eu trabalho com eficiência, é que eu vou conseguir também organizar esse lado profissional e poder ter a minha vida enquanto empresa organizada. Sim, porque vocês hoje são artistas, mas que devem ter uma empresa por trás que dê esse suporte, né? Então, quando se trabalha essa questão, a gente vai viver um processo de experimentação. Aí se falava do mock-up, se falava do protótipo, isso também na vida de vocês é que deve acontecer. Então, vocês vão trabalhar com protótipos desses novos processos. O que eu trago aqui é a minha experiência de vida e como funcionou para mim. Vocês vão testar qual é o modelo para vocês, vão trazer dados e análises para poder acompanhar. Então, é fundamental ter um portfólio hoje dentro de um site. Vocês podem colocar isso ou numa página do LinkedIn, ou criar uma página no próprio Facebook, ou caprichar no seu Instagram, ou ter um site, mas é fundamental vocês terem um endereço onde possam remeter, porque uma proposta não vai caber, vai ficar mega pesada se vocês colocarem a vida de vocês, e o que vocês precisam é salvar tudo e guardar tudo isso daí enquanto um histórico. Então, eu sempre recomendo ter o site pessoal, porque tanto o LinkedIn, quanto o Facebook, quanto o Instagram, com o tempo, some aquelas imagens. Então, é importante vocês guardarem, sim, esse portfólio. Eu tenho a minha vida profissional inteira em portfólio, então, quando alguém pergunta, você tem experiência? Eu mando já um PDF que deve ter mais ou menos umas 30 páginas, todas no corpo, 10, 12, dizendo tudo que eu já fiz. Eu tenho paciência? Vai ler, eu já fiz, né? É a gente trazer a visão do teste, da experimentação, estar aberto ao feedback, entender que tudo é aprendizado. Então, uma proposta que não deu certo, que encaminhou, não deu certo. Por que foi? Volte ao cliente, podia me dar um feedback, por que essa proposta não foi aprovada? Então, isso a gente vai criando musculatura e experiência para poder aperfeiçoar e melhorar, sempre validar o seu modelo. Então, às vezes o layout não ficou bem feito, às vezes a apresentação não está adequada, às vezes não deixei claro. Então, sempre trazer esse aprendizado e melhorar e aperfeiçoar o seu modelo. Também mudar a cara a cada ano. Eu faço isso, tanto a figura assim, estética do meu site, quanto a minha proposta, quanto o portfólio, eu altero a cada ano, trago uma nova... Tem uma paleta de cores que eu vou fazendo uma variação e, por fim, trazer essa implementação e documentar essa implementação, porque isso é histórico, isso vai ajudar para frente. Então, ter a capacidade de aprender sempre é o nosso lema hoje, aquilo que a gente chama do Long Life Learning, eternamente a gente está aprendendo. Eu podia ser mãe de todos vocês, com certeza, mas o que eu aprendi nessa pandemia, que eu me reformulei, foi fantástico, né? Um aprendizado incrível, poderia ter ficado reclamando, mas parti para fazer mudanças e aprender tudo que precisava. Então, a vida traz um outro sentido quando a gente acredita que tudo é aprendizado e tudo está nesse nosso processo. Então, aí dentro dessa questão, qual é o nosso propósito? Essa é a primeira coisa que nos move e que é a mais difícil da nossa vida. Entender por que motivo nós acordamos todo dia de manhã e que a gente sai daquela visão do sextei, finalmente é sexta-feira, ou que droga que é segunda. Não. Quando a gente trabalha com aquilo que ama, não interessa se está no sábado, se está no domingo, ou se eu folgo na terça-feira, ou se eu vou dormir uma quarta-feira inteira porque eu pintei um painel no sábado, no domingo e na segunda-feira e quero dormir agora. Nada importa isso para a gente, né? Então, quando a gente sabe qual é o nosso propósito, isso nos ajuda muito. Então, nesse contexto, eu passei algum material, vou trabalhar aqui com vocês, mas o interessante é entender que a nossa vida não é uma só.
né? Nós não somos uma única coisa, nós somos muitas coisas, né? Somos mulheres, somos artistas, somos profissionais, temos filhos, temos família, temos marido, temos namorado, namorido, que seja, não interessa o quê. Faço parte de uma ONG, ajudo uma comunidade carente, então nós temos que embarcar nessa odisseia de descobrir quantas vidas possíveis nós podemos ter, né? E que não somos uma única coisa, uma única vertente. Então, quando se começa a pensar nesse propósito, eu estou embarcando nessa possibilidade de ser muitas coisas, né? Eu sou mãe, sou filha, sou amiga, sou irmã, sou vizinha, sou um monte de coisa, né? E esse que é o sentido da vida, nós não somos uma única coisa, né? Aí eu vou trazer algumas reflexões aqui, essa apresentação depois a Marina vai passar para vocês, porque isso requer uma parada, uma reflexão, sabe, sentar bem num sofá, esticar a perna, ou pegar um sol, para que você possa pensar, né, o que é que você quer para a sua vida, que legado você pretende deixar e que valor você gera com o seu trabalho, porque quando a gente está começando a pensar no propósito, leva tempo, pessoal, não vai ser nessa fala agora de 30 minutos que eu vou conseguir trazer com que vocês descubram isso. Eu levei muito tempo para descobrir meu propósito. Eu participava, a gente participa de tantos treinamentos e sempre estava associado a muito dinheiro, a ser muito rico, a ter carro vermelho. Um dia eu parei de dizer, eu não quero nada disso daí. Não é isso que me move. Isso é consequência. O que eu vou ganhar do meu trabalho, para mim, é consequência. E aí fui lapidando nessas perguntas o que eu queria para a minha vida, que legado eu queria deixar, como é que eu gerava valor, qual era o meu propósito na minha vida pessoal e profissional. E um dia eu me descobri que a minha grande alegria era compartilhar conhecimento. Então, eu sou alucinada, eu sou fascinada em descobrir novas formas de pensar, novas maneiras de gerenciar empresas. E eu disse, gente, é muito simples, eu estou feliz quando eu estou compartilhando conhecimento. Então, eu tenho alegria quando acessam o meu site, quando fazem um comentário a respeito de um post que eu fiz, quando eu dou uma boa aula e todo mundo gosta. Eu digo, cara, é isso que eu quero. Aí eu descobri que o meu propósito era compartilhar conhecimento, simples assim. E se isso daí me der uma sustentação, que eu consiga viver bem e ter o meu conforto, estou muito feliz com isso daí. Então, o propósito é aquilo que a gente acha dentro da nossa alma e é individual de cada um. Então, eu deixo essas perguntas aí, deixo esse questionamento para vocês pensarem o que é que te move diariamente. Então, identificar suas motivações através das atividades que você gosta de fazer, como é que gosta de ajudar as pessoas e quem são essas pessoas. Por que motivo eu gosto de pintar? Por que motivo me dá prazer fazer determinado painel ou desenhar um quadro? O que isso me agrega frente às pessoas? Qual é o impacto positivo que eu quero causar na vida dessas pessoas? Então, isso são perguntas que eu recomendo que você comece a fazer, caminhar, né? Agora tem parque abrindo aí, pelo menos durante a semana, eu sempre digo, eu que morava na praia, se pudesse caminhar na beira da praia ou em cima de um gramado, mas realmente eu tenho que sair, me desconectar do meu ponto do dia a dia para poder conseguir identificar. Traga isso anotado, comece a fazer brainstorming, deixe um bloco de caneta do lado da mesa onde você almoça ou onde você faz seu cozinha, porque são nesses momentos, ou no banheiro, porque é nessas horas que vêm esses insights que você vai anotar e conseguir trazer isso para a sua vida. Então, isso é uma reflexão que eu quero trazer isso aqui para que a gente possa pensar e você descobrir e ter esse seu momento ahá. Cara, é isso aqui que me move. Porque aí não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem feriado. Constantemente nós vamos fazer isso com alegria. E assim, eu estou terminando um livro que eu resolvi desengavetar nessa quarentena, que já é mais 120 qualquer coisa dessa aí, e eu tinha que revisar os capítulos, foi meu final de sábado e domingo inteirinho foi lendo aquilo ali, e eu não me dei conta ontem, quando era 10 horas da noite. A gente entra em outra dimensão do tempo, que é o tempo que não é o cronológico do relógio, mas aquele tempo que os gregos chamam de kairos, onde eu entro em outra dimensão e não vi o tempo passar. Então,
o teu propósito está nessa dimensão do tempo Kairos, né? Então, vejam que momentos que você tem que não vê o tempo passar, porque a gente entra em outra dimensão, né? Então, aí começa a pensar também que problemas eu identifico no meu entorno, no que eu sou boa de resolver. Isso também é uma outra sacada para começar a diferenciar o seu trabalho frente a tantas outras milhões de artistas que tem no mundo. Não interessa quantas existem, interessa no que eu sou diferente, qual é o traço que eu trago diferencial do meu trabalho. Isso é o que será marcado para a sua vida. Não é pincel, tinta, spray, rolo, parede, tem aos montes aí. Mas não significa que a gente tenha artistas capazes de fazer ou de trazer esse diferencial. Então, não é copiar, né? Mas é identificar qual é o seu traço e valorizar esse traço, porque é o que vai trazer como diferente, né? Naquilo que a gente pode trazer e ajudar. Então, algumas dicas aí para identificar esse seu propósito. Novamente, eu lembro que esse material vai ser passado para vocês, porque isso requer uma parada, né? Então, pensar nas várias ocasiões... Tira a setinha da frente da tela aí que tá... Isso, valeu. Tá. Pensar, então, nas várias ocasiões em que você se sentiu realizada, né? Como é que isso foi bom, descrever os sentimentos que você teve naquele momento, as emoções que você passou, o que você escutava das pessoas, né? Quem que você admira e por quê, descrever algumas palavras que representam. Então, nesse universo de mulheres artistas, quem é que te inspira? Quem é que você traz como referência? Quem é que você pesquisa o trabalho e que admira? Então, trazer isso, claro. Isso nos ajuda muito em termos também para quem escreve, para quem faz texto, ou para quem canta, quem é ator. Enfim, sempre eu tenho visto muito esse movimento das mulheres escritoras negras, agora elas têm começado a resgatar. Djanila é um exemplo para nós, ela dizendo quem que ela foi buscar na literatura que traziam a referência dela, né? Então, isso também para nós é bom. Quem é que é a sua referência, né? Quem é que tem feito isso? E como que você gostaria de ser lembrado pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus clientes? Então, é daquilo que vai ficar para toda a vida, é aquilo que fica, porque a arte ela sobrepõe ao tempo. A gente vê a arte desenhada nas cavernas. Então, a arte sobrepõe a todo o tempo. É uma coisa que fica perene. Como que eu quero que a minha arte seja lembrada e seja vista e como que isso vai poder trazer e identificar esse propósito nessa questão. Nesse processo, né, você primeiro se identifica para depois pensar nesse seu negócio. Então, como que eu posso fazer um negócio nisso daí? Eu passei essa matriz das 4 ações numa folha separada. Isso tem a ver com um livro chamado Oceano Azul, escrito por 2 professores de Harvard, há algum tempo, onde ele fala o seguinte: não interessa quem é o seu concorrente. Eu acho isso fantástico, até para a vida pessoal da gente. Não interessa quem é o meu concorrente, interessa, sim, eu observar o que ele faz e eu conseguir identificar o que eu posso fazer diferente dele. Então, nós passamos ávidas para querer entender o que a concorrência está fazendo, para poder mudar. Isso é muito bacana, né? Eu posso dizer para vocês que eu faço isso a minha vida inteira, porque eu estou sempre olhando o que a concorrência está fazendo, não para copiar, mas qual é a especialidade, expertise diferencial que eu tenho, que eu posso trocar. E aí, quando você começa a se identificar como esse negócio, da qual você recebe, tem uma remuneração para isso, nós vamos analisar essas 4 ações. O que eu posso eliminar que não me agrega nada, não está trazendo nenhum valor para o meu trabalho e só gera despesa? O que eu posso elevar, que eu já sou muito boa e eu posso trazer isso para poder valorizar e poder cobrar mais por esse trabalho? O que eu posso reduzir, que está bom, mas que não preciso trazer tanta ênfase? E o que eu preciso criar, que até então não existia? Então, que atitudes e comportamentos você precisa criar na sua vida para agregar mais valor ao seu trabalho? Sempre essa análise é sempre observando o que já existe no mercado. Vocês estão hoje aqui em 60, não sei quantos que estão acessando pelo YouTube, ou quem vai ver isso aí depois, mas a sacada é essa, pode ter 200, 300. Sempre estamos 60 te assistindo. Mas sempre, enfim, mas sempre poderemos ter no mundo todo, e aí cabe vocês analisar o que existe no mundo e que vocês podem fazer diferente.
Isso traz um conforto, mas também traz um grande desafio, porque nos tira da nossa zona de conforto, né? Então, isso daí é uma coisa bem interessante. E eu vou trazer também aqui aquilo que a gente chama do Brand Key, que é uma análise feita já dentro da publicidade, mas que vocês vão poder observar e analisar, vocês enquanto uma marca, né? Então, quais são as suas raízes históricas? Isso é só de vocês, cada uma traz a sua fonte. Então, isso é uma chave, aqui tem uma figura tipo de uma fechadura, onde ele fala das raízes históricas do ambiente competitivo, qual é o público que vocês querem atingir, que insights vocês tiram, que benefícios vocês agregam, quais são as suas crenças, valores que ajudam a fazer o trabalho, a sua fonte de credibilidade, né? Então, geralmente é o nosso portfólio, como que eu vou trazer um assunto que vai me trazer como um diferencial e qual é a minha essência. Então, novamente, isso também vai ser um trabalho posterior, onde vocês vão observar, e aqui nesse texto eu trago o descritivo de cada um, né? Então, as raízes é o seu DNA, surgimento, sua cultura, sua origem, o ambiente competitivo, é aquilo que eu falava, todo mundo que... mulheres, artistas que trabalham com arte contemporânea e que vão para a rua, então a gente tem que ver, sempre temos concorrentes, sempre temos, mas não precisamos nos preocupar na medida em que eu vou analisar e ver como é que eu posso fazer diferente. Qual é o público-alvo? Então, quem é no seu trabalho que você quer atingir, isso é muito importante, sempre identificar. O insight é essa entrada para o público, né? Que dor vocês podem resolver, então, de que maneira isso pode acontecer. Os benefícios tangíveis, o que é que você vai entregar, quais são seus valores, crenças e personalidade. As fontes de credibilidade, aquilo ali que é o último slide que a Marina mostrou, do Stan Graffiti, o que já foi feito, já entregamos, ou também, no meu caso, eu trabalho com referências profissionais, eu tenho sempre 5 clientes das quais eu fiz uma boa entrega e que eles podem referendar, olha, ela entrega, faz um bom trabalho, legal. Então, é muito bom ter uma fonte de credibilidade. Valores é o seu propósito, em que é que você acredita, né? A sua personalidade, a sua própria marca, o que é que isso representa, e o seu ponto de vista, então, daquilo ali que se faz. Então, isso também é um trabalho individual, quando vocês estiverem criando essa marca de vocês, que pode ter um outro nome, pode ter um pseudônimo, né? Fernando Pessoa tinha 4 heterônimos, ele trabalhava com 5 vertentes diferentes, foi um grande escritor, né? Um grande poeta. Então, não interessa o que vocês farão, mas naquilo que vocês entregam compatível com o problema que vocês estão resolvendo. Então, isso também fica por um dever de casa. E aí a gente entra, então, no nosso modelo de negócio. O modelo de negócio é um termo muito recente, é a forma como a gente trabalha, entrega um valor e como que eu vou captar esse recurso para nós, né? Porque um trabalho, a gente está sempre entregando alguma coisa em troca de um benefício financeiro, né? Então, isso é muito importante a gente entender, que não aceitem fazer de graça aquilo que é dado como o teu ganha-pão, a menos que tenha algum tipo de troca, né? Então, tem momentos, eu vou trabalhar para uma ONG, eu vou fazer uma apresentação, nem tudo é cobrado, mas o trabalho de vocês tem que ser valorizado, né? E aí, esse Canvas, eu já vou passar aqui para facilitar, vocês também receberam ele em A4, ele é preenchido de uma forma diferente, ele não começa normalmente da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, então sempre eu começo falando quem é o meu segmento de clientes, quem que eu quero atingir. Eu só vou trabalhar com editais. Eu acho que é legal tu explicar a diferença do business model para o business model U, né? Sim, eu estou trazendo aqui... E se tu puder tirar a setinha da tela, que está me dando muita agonia essa setinha, pelo amor de Deus. Tira da tela. Obrigada. A Marina tem toques, gente. Muitos toques. Então, primeiro, eu já trago direto do negócio, porque o Business Model U é voltado para a pessoa, né? Mas aqui a gente está trabalhando vocês já enquanto um negócio. Então, a gente está trabalhando aqui, primeiro, definir o segmento de clientes, com quem que vocês querem trabalhar. Eu só vou trabalhar com a iniciativa privada, eu só vou trabalhar para escolas, eu só vou trabalhar para o segmento público. Não importa, não tem certo e não tem errado, tem aquilo que você escolhe se especializar. Porque também isso é interessante, né? Eu só vou trabalhar para o setor de fármaco, eu só vou trabalhar para automotivo. Também tem isso. Dentro das empresas, você pode... eu só vou trabalhar com agência de publicidade. Por quê? Porque a linguagem, o tipo da proposta, do projeto, também atende, facilita muito isso.
a gente poder saber com quem que quer trabalhar. Depois, qual é a sua proposta de valor? Então, de que maneira você entrega esse benefício ao seu cliente? Qual é o valor que você está entregando? Você nunca entrega um serviço, mas entrega o resultado desse serviço. Então, a gente também passa a entender uma outra linguagem, né? Por exemplo, o Google, ele não diz que é um indexador, ele diz que quer trabalhar, organizar toda a informação do mundo. Essa é a proposta de valor do Google, né? Então, são questões assim de o Nubank é facilitar o acesso a contas de uma forma simples. Então, são questões que quase passam a ser um slogan de você, né? Então, isso também é legal de trazer. Se eu pudesse me resumir em um Twitter de 140 caracteres, qual que seria a minha proposta de valor? Também é um exercício, gente. Gastem post-it nisso para irem se descobrindo. Quais são os canais que vocês vão usar? Então, eu vou ter um site, eu vou ter meu Instagram atualizado, também posso ter um Pinterest, eu vou formar um perfil no LinkedIn, importa, mas é a forma como as pessoas vão te encontrar. Então, de que maneira esse segmento de cliente vai te achar? Eu sempre recomendo ter um site, porque ainda a forma de trabalhar com uma indexação dentro do Google, o site é o primeiro. Depois é o YouTube, porque é dele. Então, é interessante vocês não desprezarem a questão do Google, porque se alguém quiser lá fazer uma busca, é onde vai cair primeiro. O quarto ponto é o relacionamento com o cliente, de que é um coração, é afetivo, né? Então, como é que esse meu relacionamento é presencial, é de atenção, é de fidelidade, é com frequência? Então, de que maneira eu vou me relacionar com esse meu cliente? Depois é a fonte de renda, então como que vocês vão ganhar pelo job de vocês, aqui a maneira como vocês vão cobrar. Eu cobro pelo painel, eu cobro pelo projeto inteiro, eu cobro pelo agenciamento, eu cobro a curadoria, enfim, é a maneira, eu faço consultoria, vou ganhar por hora. Então, é como que vem esse dinheiro para vocês? Eu vou fazer um plano de assinatura, entrego todo mês um serviço, enfim, é mais ou menos isso, da maneira que o dinheiro entra na conta. Depois é uma parte mais interna, que recursos vocês vão precisar, então vocês precisam de talvez um software para poder fazer os mockups ou os protótipos, ou poder aplicar, então que software eu vou usar, eu vou precisar do meu site, eu vou precisar de um perfil no Instagram, então é a sua caixa de ferramenta. Eu preciso de tinta, de pincel, etc. e tal, então é aquilo que você vai precisar. As atividades é aquilo que você vai executar. Então, qual é o seu plano de divulgação? Qual é o plano de captação de clientes? Qual é o plano de identificação de muros que eu possa pintar? Qual que será o seu relacionamento com a prefeitura? Como que você vai ativar o seu próprio desenvolvimento, contratação de um contador? Então, são todas as atividades, normalmente com verbo de ação chegando na frente daquilo que você faz. Por fim, as parcerias, com quem que você vai ter parceria? Puxa, eu quero ter parceria com o Stan Grafite, eu quero ter parceria com a Secretaria de Arte do município X, porque eu tenho contato lá, eu vou ter parceria com algumas empresas, então, aonde é que estão essas parcerias? Né? Ou com uma empresa de balancinho, ou com uma empresa que fornece materiais, enfim, são aquelas pessoas que eu sempre digo, você pode ligar num domingo à noite ou num feriado que ele vai te atender. Isso é muito importante, porque às vezes vocês estão dentro de um trabalho e não é só um fornecedor, ele é teu parceiro, ele vai levar a tinta e vai te cobrar depois, mandar um boleto, isso é bem, bem importante. E, por fim, a tua estrutura de custo. Para fazer esse trabalho, para manter essa empresa, o que é que você tem que pagar? Eu tenho que pagar o domínio do site, eu pago o meu contador, é o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Eu pago aluguel, eu tenho que ter um acesso à internet, e assim são essas despesas que você vai pagando. Então, com isso, normalmente se imprime isso aí num tamanho A3 ou A5, melhor, A2 ou até A1, e põe na parede e vai testando até que você consiga identificar o seu modelo de negócio. Então, de que maneira que está, onde é que ele está, analisando as 4 ações do Oceano Azul, se consegue chegar naquilo que se quer. É legal que o nome é Canvas, né? Sim, porque Canvas veio do inglês isso, né? Nada mais é do que tela ou quadro, e é o que vocês fazem. Então, a gente sempre
traduz como quadro do modelo de negócio, o Sebrae traduziu como quadro do modelo de negócio, isso tem muito na internet, eu tenho até vídeo no meu canal no YouTube, que se vocês quiserem ver, está ali dentro, porque isso já é bem conhecido, mas muito pouco usado na arte. Então, também vocês estão sendo precursoras nisso. E aí, como é que eu vou organizar esse meu tempo? Vou definir prioridades e planejar o meu trabalho. Isso é uma questão super importante, né? Porque, principalmente quando vocês estão dentro de um job, o tempo fica muito corrido, a dedicação que é dada, ou se é uma coisa na rua e chove, então, são algumas questões que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro ponto é tirar todas as informações que você tem da gaveta e passar para um lugar confiável. Eu vou mostrar, pedir para a Marina passar uma planilha que eu tenho em Word, mas que salva a minha vida, ninguém acredita a quantidade de coisa que eu faço. Mas eu não tenho nada na minha cabeça, gente. Eu não tenho nada. Na minha cabeça eu só tenho sonhos durante o dia e sonhos que eu tenho à noite. E assim, estou totalmente dedicada àquilo que eu tenho que fazer. Se existe alguma coisa que leva 2 minutos para ficar pronto, faz na hora, então eu tenho que agendar uma reunião, eu tenho que falar com alguém, já faz isso na hora, não deixa para depois, já chegou uma mensagem no WhatsApp que já dá para resolver, já sente, já responde, já chegou um e-mail, senta e responde. Definir qual é a primeira ação que tem que ser feita, então se eu tenho que mandar um convite, um invite, usar algumas técnicas que a gente usa, eu já vou passar para vocês para não ter que ficar mandando 1000 e-mails para perguntar qual é o horário, ou ficar horas dentro do WhatsApp, mas então já vê que maneira você já pode ver esse horário para poder já resolver, criar listas, né? Nós somos apaixonados por listas, quem trabalha com produção, quem faz arte, quem faz eventos, precisa de checklist. Impossível não ter isso organizado, né? Então, seja apaixonado por lista e traga isso para dentro do computador, não põe isso no celular, comece a trabalhar com alguns tipos de organizadores para que você tenha, inclusive, histórico, porque depois, quando tiver orçamentos, você pode errar o primeiro orçamento, o segundo, mas o Eu terceiro... lembrei de uma coisa para tu falar para o pessoal do teu histórico com eventos, né? Ah, bom. Sim, Tem isso também. tem isso também. Quantos anos? Olha, E ela não é virginiana, tá? Ela é leonina, só para vocês saberem. Não, eu trabalhei 25 anos com organização de eventos, desde meu primeiro emprego até a empresa que eu tive no ano de 2010. Depois eu fiz uma ruptura na minha vida, fiz grandes eventos, gente, grandes eventos, desenvolvi técnicas assim que ganhei prêmio do Sebrae nacional como evento erro zero. E aí é um outro dia, porque o nosso tempo não vai dar aqui, mas sou apaixonada por lista, pessoas. A Marina aprendeu comigo a fazer lista, e eu acho que lista é uma coisa assim que organiza a vida e tira da tua cabeça, principalmente, né? E aí zerar a caixa de entrada de e-mail, mensagem, anotações, bilhetinhos, pode até ter bilhetinho, pode ter um monte de coisa, mas 1 hora no dia, senta e passa tudo por um único lugar. Integrar a vida pessoal com a profissional para manter esse equilíbrio, porque não é porque nós estamos em home office, mas nunca se separou a vida pessoal da profissional. Nunca. E agora as grandes empresas é que estão vendo isso, mas a gente que sempre trabalhou por conta própria sempre soube que isso daí era tudo junto e misturado. Então, essas são algumas dicas. Eu passei para vocês aí esse bilhete, então pegar essa folha de papel, escrever sem censura tudo que você precisa fazer até o dia 30/7, olha para a mesa, anota todos os bilhetinhos, vasculha lista. O WhatsApp é horrível, é um sumidouro, porque às vezes a pessoa pede uma coisa, aquilo cai lá para baixo. Então, eu, uma vez por dia, eu passo todo o meu WhatsApp para ver se tem coisa pendente, eu coloco tudo que eu tenho um e-mail para resolver, e aí eu trouxe um exemplo para vocês, nessa planilha, passasse, né, Marina? Mas se tu quiser abrir aí, eu acho legal, né? Porque tem gente assistindo no YouTube que não viu, né? Tá. Então, o que eu faço nessa planilha? Eu ponho o que eu tenho que fazer, e, gente, é o que tudo. Seria levar o cachorro no veterinário, ligar para arrumar o alarme do carro, elaborar elaborar o texto do projeto, atualizar o site, postar no LinkedIn. Eu ponho tudo que eu tenho que ser feito, ir no supermercado, faço tudo junto, misturado, não separo vida profissional, porque a minha vida é uma só. Aí eu tenho que botar o quando eu vou fazer aquilo ali, é quando eu tenho que executar. Então, por exemplo, se eu tenho um curso para poder, que vai ser na próxima quinta-feira, eu tenho que fazer o PPT hoje. Então, eu ponho lá, elaborar o curso
de gestão do tempo, quando que eu tenho que fazer? Dia 13/7, né? E aí eu vou botando por dia aquilo que eu tenho que fazer tudo no dia 13 e trago a prioridade daquilo que é o mais urgente, mais importante para ser resolvido naquele dia. Então, eu tenho coisas que, por exemplo, o alarme do meu carro estragou e entramos na quarentena e eu não vou usar o alarme, não estou usando o carro, então eu já botei lá para resolver isso, eu já botei que era maio, já passei para julho, agora já botei em agosto. Porque quando tiver uma oficina aberta, eu vou lá arrumar. Então, a gente consegue botar questões para frente, sabe, atendimento que você precisa fazer em casa, eventualmente um médico, ou criar um plano de saúde, e aí, no dia, é que eu trabalho a prioridade. Então, por isso que eu trabalho no Word, para ser bem óbvio, porque aí eu dou uma classificação no dia, né? E aquilo que não for tão urgente, eu consigo resolver. Então, com isso, o que acontece? Eu tenho um parâmetro do que eu tenho que resolver naquele dia, que propostas eu tenho que encaminhar, que propostas eu tenho que revisar, que material eu tenho que preparar. E se eu vejo que eu não vou conseguir, porque às vezes no dia tem 30 itens, é impossível, eu já começo a negociar, porque eu já sei da minha experiência o que eu consigo fazer. E aí já ligo para o cliente, já mando um e-mail, já dizendo que atrasou, não atrasou, ou que eu vou ter que virar à noite, em último caso. Mas isso nos traz muita tranquilidade também. Então, é uma lição de casa aí para vocês poderem trabalhar. Alguns aplicativos eu uso Trello enquanto memória ou quando eu estou trabalhando em equipe. É muito fácil, ele pode usar o modo gratuito, e aí aqui abre-se alguns cards, assim, aí você pode botar pelo projeto, ajuda bastante a trazer um histórico. Tem o Monday.com, também é para isso, onde você pode trabalhar com times e organizar os projetos. Também tem um módulo gratuito. A agenda do Google é muito útil, né, onde a gente pode trabalhar e organizar aquilo que tem pelo dia, então não marcar duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou sempre com a minha agenda é um item que eu nunca fecho no meu computador e que eu trabalho aqui também junto com a You Can Book Me, que é um outro aplicativo que eu mando o link do You Can Book Me para quem quer agendar uma reunião comigo. Porque daí eu trabalho e a pessoa já vê o que está ocupado, ela dá um espelho da minha agenda sem dizer o que tem. Então, isso também nos ajuda. E aí, para isso, a gente tem que definir sempre essas metas que a gente quer atingir, né? Então, trazer as metas que sejam específicas, mensuráveis, que eu possa alcançar, que sejam relevantes e temporais. Então, trazer isso, definir essas metas também vai para a sua planilha. Que metas você quer para esse período, dentro da realidade que você tem, quantos clientes quer atingir, ou quanto quer faturar para poder, ou que viagem quer fazer, enfim, dentro das condições de temperatura e pressão que a gente está passando, né? E aí vem, então, essa organização financeira e como que eu crio orçamentos, e aí também eu vou pedir para vocês pegar, trazer isso, eu também passei uma planilha que vai ficar como um ajuste, acho que não está aqui, mas eu passei como uma referência também no Excel, a Marina mostrou outra, né? Então, vocês precisam, para vocês saberem qual é o valor do trabalho de vocês têm que fazer um inventário preciso de tudo que vocês gastam, sem nenhuma censura, tem que trazer tudo para a ponta do lápis, para levantar todas as contas. Então, o que são contas recorrentes, como celular, que vocês precisam ter, como acesso à internet, como água, luz, como aluguel, enfim, supermercado, um plano de saúde. Então, tudo isso são contas recorrentes, elas devem ser repetidas a cada mês, né? O cartão de crédito e assim sucessivamente. Tem que trazer tudo o que é pessoal de vocês. E aí, nesse caso, eu recomendo trazer duas planilhas, o que são dos projetos e o que é de você, porque Ele está fazendo uma pergunta bem interessante, se inclui as dívidas antigas? Olha, dívidas antigas, se você não vai pagar, se é um empréstimo no banco, sim. Se você já tem uma dívida ou que tem alguém que já começou a negociar e já existe um escalonamento dessa dívida, sim. E aí coloca parcela 1 de 10 ou 1 de 12, né? Parcela 2 de 12 para saber em que pé que está. Porque quando chega na 12 de 12, a gente vai ficar feliz. Então, se a dívida já foi negociada, sim. Se ela está fora, note isso e veja como que ela está sendo recalculada, porque dívida tem juros, sempre é um grande problema. E aí você vai levantar tudo, quanto é que custa viver? Quanto que eu preciso para viver? Porque se você precisa de 10 mil por mês, não adianta fazer um projeto que só está pagando 8. Vai ter sempre um déficit. Então, isso é outro mito que nós temos,
E é outro preconceito que também existe, em que artista não pode ter saldo bancário e dinheiro aplicado. Precisa, sim, se organizar. Porque, às vezes, eu tenho um trabalho muito grande que pode me suprir 3 meses, mas eu não vou gastar aquele dinheiro, eu tenho que aprovisionar para pagar as contas que virão para frente. Então, ter esse sentido de organização é bem importante. E aí eu mandei um modelo do Excel, que serve como uma referência para ajudar vocês, mas fiquem à vontade, existe hoje vários aplicativos que são gratuitos, como a Conta Azul e como o My Money, enfim, outros que você pode baixar no celular e poder acompanhar, mas é fundamental a gente ter isso claro todo dia, né? E aí, como é que eu vou criar um orçamento? Ai, peguei errado aqui. Peguei a Abre parte... a outra apresentação aí, Vou abrir a outra, só interromper rapidinho aqui, porque eu tenho que pegar uma outra apresentação. Então, pessoal, como é que eu vou abrir esse... Como é que eu vou fazer esse orçamento? Eu acho que uma boa frase que tu sempre me fala é: quando há dívida, não há dádiva. A dívida nos coloca em condição de dúvida e nos tira da dádiva. Então, isso é... Compartilhou? Ainda não. Então, assim, é importante a gente entender que Errado, peraí. a dívida sempre é um fator, assim, infelizmente, que a gente tem que encarar de frente e colocar como as nossas prioridades, né? Dentro dos nossos... da nossa lista de pendências, assim, porque sem a gente quitar a dívida, a gente não consegue as dádivas. E assim, por que a gente tem dívida? Porque calculou errado, entendeu, pessoal? Porque gastou a mais. Então, isso é um ponto bem importante. Então, dentro do orçamento, estão vendo? Quando a gente está fazendo um orçamento, uma coisa é a vida de vocês, é uma planilha que repete. A minha planilha de despesas assim, mensais, eu tenho até dezembro, que eu uso exatamente essa que eu passei para vocês, claro que com outras rubricas aí, mas onde eu tenho quais são as entradas recorrentes que eu tenho, e aí eu sempre vejo quando é que vai faltar. Gente, eu boto uma energia naquilo ali, que sempre tem alguém que entra uma semana antes com um job que me supre. Sempre. Porque eu boto ali, ó, aqui no dia 12 de agosto vai negativar. Cara, quanto que eu preciso? É preciso e tanto, eu vou atrás, eu faço contato, eu cavo. Eu vou cavar. Outra coisa é o orçamento do trabalho de vocês, que é aquilo que foi comentado anteriormente. Então, o primeiro ponto é listar todas as atividades que vocês vão executar, fazer contação com potenciais fornecedores, e pelo menos 3, até vocês terem um histórico, saber quem são aqueles no canvas de vocês, quem são os parceiros fundamentais, mas é sempre bom ter orçamento para ver se o cara não está cobrando a mais, puder, inclusive, negociar. Escolher o fornecedor do qual você tem mais confiança na entrega, que não vai te deixar na mão, que vai colocar o balancinho na hora certa, que vai conseguir entregar a tinta dentro da obra, enfim, são pessoas que realmente te entregam. E considerar, aí nesse caso desse orçamento, a forma de pagamento versus a expectativa de recebimento do job. Então, puxa vida, eu tenho que comprar material antes, então eu preciso negociar 50% na assinatura do contrato, né? Porque aí esses 50% vocês têm que organizar quanto que vai acabar o dinheiro, porque o artista ou o suporte da produção ou o deslocamento vai ter despesa até a obra ficar pronta. Então, isso também é bem importante. Sempre considerar o valor da emissão da nota fiscal, porque se vocês estão trabalhando com empresa, tem nota fiscal, e se vocês não pagam imposto, vocês vão ser prejudicados, principalmente em editais públicos, que tem que entregar um documento chamado CND, que é a negativa de atraso de imposto. Seguro de acidente de terceiros, um seguro de responsabilidade civil. Eu sempre falei muito isso aí para o Stan Grafite, e acho assim que seguro a gente paga para não usar, mas se acontecer de um balancinho despencar, de alguém se machucar, vocês estão respaldados pelo seguro. Reserva técnica em média de 10%, porque sempre tem imprevistos. Os honorários que vocês vão tirar daquela outra planilha, claro que não é um único job que vai pagar, a menos que ele fique o mês inteiro, mas vocês vão fazer mix de clientes para poder ter a conta paga, aquela conta mensal de vocês. Então, sempre colocar que o honorário do artista tem que estar o honorário.
Outra coisa é o lucro, que vai ser o que vai sobrar. Não considerem que o honorário de vocês é o lucro. Isso é um grande erro que acontece. Então, qual é o valor do trabalho de vocês? Soma tudo e aquilo ali é o que vocês vão receber. Ah, sobrou? Que beleza, aplica, é lucro. Então, sempre usar uma planilha do Excel, pessoal, sempre. Não faça isso em pacote de pão, como a gente chama, e sempre confere a fórmula. Por favor, sempre confere a fórmula do Excel, porque se tem um erro na fórmula, o teu total vai dar errado. E aí, acabou. Não tem como. Se o cliente já aprovou, ele não admite voltar atrás, porque você vai dizer, eu errei a fórmula do Excel. Puxa, gente, errei a fórmula. O problema é teu, a responsabilidade é tua. Então, isso é como você vai considerar esse orçamento. Então, a gente vai ter que trazer tudo isso, né, trazendo aquilo que eu já coloquei, para poder, então, formar contratos. Que isso também é uma outra lacuna que acontece na vida do artista, que não se quer considerar os contratos. Né? Então, primeiro, essa garantia de serviço prestado vai ser paga e atendida, é uma garantia. Nunca começar um trabalho se não tem contrato. Nunca comece o trabalho se não tem contrato, gente, porque você vai se comprometer com a tinta, com o balancinho, com o deslocamento, com os produtores, e depois não paga, quem vai ter que bancar isso é você. Né? Então, exige o contrato para começar a obra, sempre. Sempre. Mesmo que, se está demorando, desconfia. Né? Faça contrato com quem você também contrata. Né? Então, se você está contratando, mesmo que seja... Eu, como a Marina falou, trabalhei anos com eventos, a gente tinha uma carta de autorização. Né? Então, isso também ajuda, que não é um contrato com 20 páginas, mas é o que está sendo entregue, qual é o compromisso, e os dois assinam. Né? Definir claramente as cláusulas de entrega, o que cada um vai ter, qual é a penalidade se não fizer. Gente, olha, acreditem, o Stan Graffiti já se safou de muitas coisas porque estava no contrato. Então, observem o que está no contrato e não subestimem a importância deles. Meu amigo, gente, meu amigo. Se é amigo, faz o contrato, qual é o problema? Né? O Newton Bonder, que é um rabino do Rio de Janeiro, ele sempre disse, se um trabalho que você está fazendo não é passível de um contrato, nem comece, porque isso também já pode ser um problema. Né? E aí, então, a gente tem algumas ferramentas online hoje que eu super recomendo, principalmente em época de pandemia, né? O docsign.com, o outro também é o theforsign.com.br. Isso significa que você manda a primeira minuta, todas as partes aprovam e depois você manda isso e tem validade legal. E guarda, eu costumo até, em alguns casos, salvar isso na nuvem, além do computador, porque se com qualquer problema a gente tem backup. Né? Então, trazer esse documento assinado. E aí, então, a gente termina. Qual que será o seu próximo passo para que você vai dar para ter essa vida organizada, uma vida, considerar que sou artista, mas posso, sim, ter uma empresa. Empresa me assegura crédito, empresa me assegura lucratividade no final do ano, empresa me assegura ter um rendimento que vai me permitir comprar um apartamento, porque a retirada dessa empresa, que vai ser o seu honorário, vai dar um ganho, então é quando você vai conseguir crédito, vai poder comprar uma casa, um apartamento e também poder viajar para qualquer país que exige visto de entrada. Né? Então, isso traz um grande ganho. Então, as minhas redes sociais, eu vou parar de compartilhar e temos alguns minutinhos aí que eu abro para pergunta, porque esse assunto é muito grande, mas Fosse super rápida. Mas eu estou no horário, né? Porque já são 12h10 já. Né? Não, tá no horário, mas podia ter passado um pouquinho, sem problemas. Explica para a gente um pouquinho das diferenças de empresas. Eu acho que é legal para quem está assistindo, para as artistas que ainda não têm empresa. Explica um pouco o MEI, o LTDA, enfim. Tá, então, quando a gente procura uma empresa, se eu não tenho nada pronto, nunca trabalhei, a minha recomendação é que vocês procurem o microempresário individual. Por que é vantajoso o microempresário? Ele te dá um CPF, o contador não cobra para fazer, porque é um dado pelo governo. Um CNPJ, né? Tu quer dizer? Vai ter o teu CNPJ oficial e a empresa aceita contratar isso daí. Então, é o primeiro início, para quem nunca fez nada, abra o microempresário individual e vocês já vão ter um CNPJ e não paga contador e tem um imposto único.
A vantagem é que paga, eu acho que era R$ 30 por mês, e isso é o melhor imposto. Puxa, você está trabalhando para uma grande empresa que não aceita MEI, isso também acontece. Então, já é um momento de eu abrir uma empresa, que eu posso abrir uma empresa, uma EIRELI, que é uma empresa de um nome só, né? Uma empresa individual, que a gente chama. Estão dizendo agora que está quase R$ 60. Eu realmente estou desatualizada nisso. Então, eu tenho a minha empresa, só tenho eu no nome e não tenho sócio, também tenho essa condição. Eu acho melhor, porque eu não comprometo ninguém, mas eu tenho limite amplo de faturamento. Qualquer empresa aceita a minha empresa, que é um final EIRELI, né? Tem outra empresa que é a limitada, que daí você já tem sociedade, se você tem 2 ou 3 pessoas que queiram ser seus sócios, então também tem a vantagem, também qualquer empresa aceita contratar. Então, isso, recomendo que você tenha um contador bom. Nós temos uma contadora muito boa, aí, que a gente pode até indicar, porque ela é bem barata para poder fazer esse trabalho, a Natália, e trabalha muito bem, nos orienta muito. É muito importante nesse processo ter um contador, porque ela vai ter que emitir algumas guias para provar que esse CNPJ existe e aí ter os benefícios fiscais do processo. Tá. A Georgia está perguntando como que assina um contrato com clientes que estão em outra cidade? Olha, a distância. O meio digital, que hoje você pode adquirir isso por uma assinatura básica e mandar o contrato de forma digital. Não tem outra maneira que não seja daí pelo correio, né? Eu já assinei muito contrato, que vem o contrato pelo correio, manda para o SEDEX, pode mandar ele, até sugiro que daí seja com AR, que é aviso de recebimento, é mais barato que o SEDEX e a gente tem certeza quando que recebeu, é mandar pelo correio e esperar voltar. Eu acho um pouco demorado para quando a gente tem urgência de um projeto, mas é a maneira que a gente pode fazer, tá? A gente já há 1 ano, meninas, a gente assina o D4Sign ali, né? Já assinei várias vezes com o DocuSign, que ela apresentou também na apresentação. Hoje em dia, qualquer projeto que a gente faz contrato digital, porque hoje vale como contrato físico, a menos que a empresa que a gente trabalha não aceite, né? Mas quando é um projeto nosso, que a gente faz o contrato com o artista, eu prefiro digital, porque economiza papel, né? É uma forma sustentável e fica tudo registrado e vale tanto quanto um documento físico. Ele tem um documento fiscal e jurídico de validade. Outra coisa, a importância do contrato hoje digital, pessoal, é porque ali vocês têm testemunhas. Quando a gente manda um contrato, acaba não tendo testemunha, porque imagina, eu vou mandar um contrato, eu recebo um contrato de uma empresa, daí eu tenho que ter 2 testemunhas. Onde é que eu vou pegar a testemunha numa hora dessa? Vou no meu porteiro, vou na rua barrar alguém para fazer? Não tem como. Então, quando ele é digital, as testemunhas também recebem o contrato e também assinam. Então, vocês estão respaldados em ter testemunha. Contrato sem testemunha não tem valor legal, tá? Tem que ter testemunha. A Andréia está perguntando que a empresa dela é MEI e o cliente, às vezes, diz que não precisa de nota. Isso é uma desvantagem para ela? É uma desvantagem, pessoal. É uma grande desvantagem, porque somente aquilo que é faturado com nota fiscal que assegura que você teve recebimento. Então, é o que eu digo, temos que sair da clandestinidade. Você quer comprar uma casa, sua meta é ter um apartamento, é conseguir um financiamento imobiliário, é conseguir um empréstimo no banco para um projeto, é poder viajar para fora do Brasil, emitam nota. Paguem um imposto e emitam nota. Olha, eu quero emitir muita nota fiscal, porque quando a gente está emitindo muita nota, é porque a gente está faturando bastante. Então, sonhem em emitir muita nota fiscal. Fiquem regularizadas. Isso é um ganho para vocês. Porque imagina vocês receberem um projeto, quem não tem visto americano, receber um projeto para fazer nos Estados Unidos, eu vou ter que negar porque eu não consigo provar que eu tenho renda, a idade de vocês têm todo o perfil de imigrantes, tem que mostrar histórico. Por exemplo, para projetos da prefeitura, ela exige emissão de notas fiscais no valor que você está pleiteando dos últimos 2 anos. Então, agora o Stan Grafite estava pleiteando um projeto lá, nós tivemos que mostrar notas fiscais dos últimos 24 meses, provando que a gente já tinha faturado aquilo ali.
Então, se não tem nota, vai perder edital também. Então, não tem, gente, não é problema, não é emitir nota. O problema é quando não tem nota para emitir. Emitir nota é a solução. É sinal que a gente está faturando, né? E tem um cliente chegando e documenta a sua vida, né? Documente a vida. A Aline está perguntando, ela tem um MEI e ela trabalha com design gráfico, mas não para arte. Ela pode migrar o mesmo MEI para outros produtos? Para outros Olha, daí serviços? tem que ver aquilo que a gente chama de KNAI, vale a pena conversar com a contadora, se tem o acesso a 2 KNAIs, que a KNAI é o Código da Receita Federal, compatível àquilo que tu entrega. Então, por exemplo, o meu KNAI é como professora, como consultora e organização de eventos, eu acho que ainda tem, porque eu mesmo faço meus eventos. Eu não posso vender livro, por exemplo, eu não posso vender. Então, se você está vendendo obra, alguma coisa, tem que consultar o teu contador para ver como que seria isso, se teria que ampliar esse processo. Eu não tenho informação. Inclusive, a Janaína pergunta quais são os KNAIs ideais para artistas. Mas a gente pode pesquisar e depois eu mando para vocês. Eu acho que... Entrar no site da Receita. Tu lembras aí do Instagrafite, não? Ah, gente, nem o meu. É muita coisa o KNAI. A gente tem vários, né? Mas eu lembro que do Instagrafite está realização de eventos e festivais, projetos publicitários. A gente tem agora o nosso marketplace, daí vendas de obras de arte. Cada empresa tem o seu KNAI diferente, né? E aí, Janaína, eu acho que tem que pensar a atuação da artista, né? O que tu quer fazer? Quer fazer evento? Quer fazer obra de arte? Isso aí, procure o contador. Olha, lembra do modelo de negócio ali, quem são os nossos parceiros estratégicos? Contador é um parceiro estratégico. Eu vou lembrar que também tem hoje aplicativos na internet de grupos de contadores. Então, se você hoje não tem um dinheiro para pagar um contador único, né? Tem hoje uns aplicativos também que tem um valor um pouco mais reduzido, mais barato do que um contador único, né? E aí é como se fosse um aplicativo, né, do celular, a gente paga mensal esse uso desse grupo de contadores. Eu posso passar para vocês também o que eu conheço, tá? Mas olha, quem é MEI, Marina, não paga contador. É um benefício do governo federal, tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui outras perguntas. A Natê colocou isso aqui. Isso é chato, essa parte. Gente, mas é o que diferencia um artista organizado de quem não é organizado. Só quero dizer para vocês, o chato já é um oceano azul, entendeu? Olha, se eu estou com a minha vida toda organizada, eu já saio... Porque na hora que uma empresa chamar, ela vai chamar quem é organizado. Não vai chamar um desorganizado. Não adianta pegar nota com um amigo, você vai pagar imposto para um, vai pagar um percentual para o outro, vai diminuir o teu ganho. A Jéssica está lembrando que abrir o MEI é gratuito, né? E tem site na internet que cobra, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, pessoal. Não paguem nada relativo a isso, porque é gratuito. Tem essa coisa do limite, né? As meninas estão falando que o problema da emissão da nota é que às vezes passa do limite do recebimento, né? Mas daí muda, né? É um bom problema esse. Puxa, comecei como MEI, passei do valor que podia no ano, que ótimo migrar para um plano maior. Isso não tem nenhum problema. Aí a Georgia está perguntando, o DocuSign, tá? E o The4Sign é uma assinatura digital. Quando você usa o aplicativo, você cria uma assinatura digital. Aí ele aplica no documento. A gente aplica, né? Como se a gente lesse a página e assinasse, desse aquela rubrica, né? Em cada página, a gente faz isso digital. É bem intuitivo esses aplicativos, bem bom assim de usar. Que mais? Tem essa questão do imposto, né? Que as meninas estão reclamando que é a desvantagem de emitir nota. Vai de cada um, mas é como a gente falou. É o ponto de vista pessoal. Imposto é inerente ao processo empresarial. Então, quando a gente aceita isso, dói menos. É o capitalismo brasileiro, não tem o que fazer. Gente, nos Estados Unidos também tem. É pior ainda. A gente tem uma empresa nos Estados Unidos e é bem complexo, viu? Bem complexo lá. A Suécia tira 40%. E aqui você acaba nem pagando, porque quando vai no imposto pessoa física, como é que vai comprovar? Veja o benefício
de conseguir assegurar uma renda pessoal. Isso é o profissional autônomo. Nós temos que provar que trabalhamos, que existimos. Não é problema isso. É uma questão só do mindset, da nossa organização mental. Depois que começa a chegar e entra no ritmo, e se você emite uma nota de R$1.000 na planilha já está especificado que 6% é o imposto, está feito, não é dinheiro seu. Imposto não é dinheiro seu. É o teu sócio, que é o governo, que pede. Nada a fazer nisso daí, mas traz benefícios depois, né? Então, sempre considerem na planilha o percentual do imposto. Então, calculem tudo que deu no orçamento. Puxa, meu orçamento deu R$5.000. Calcule 6%, que é o mínimo do imposto. Não precisa nem, mesmo que seja MEI, põe imposto de 6%. Comece a fazer uma reserva. Eu acho que vale a gente falar só um pouquinho de como a gente cobra, né, um projeto assim, né? Tu tinha falado para as meninas anotarem os seus gastos, né? Então, assim, a gente tem aí, quando a gente cobra, 2 contrapontos, né? Um que é os meus gastos mensais, pessoais, né? Da minha empresa e pessoais, né? Versus o projeto, né? Que a gente mostrou a planilha no começo, que é o que tem no projeto, qual que é o escopo, o tamanho, né, do espaço que eu vou pintar, eu vou fazer a instalação. Então, assim, explica um pouquinho como que a gente faz essa equação de chegar no valor, assim, né? dos honorários. Os honorários, a gente calcula, é uma questão muito arbitrária, intuitiva e que é difícil de mensurar, porque quanto é que vale a tua obra? Quem pode julgar? Mas quando quem está no poder... é legal falar que é a diferença do preço para o valor, né? Quando você tem um valor agregado do teu estilo, da tua trajetória artística, tem um valor muito maior do que um preço valor, mas de execução. Mas também tem outra coisa, quanto é que a pessoa está disposta a pagar por aquilo ali? Então, às vezes, eu prefiro ganhar o quanto que ele está disposto a pagar do que não ganhar nada. Então, eu vejo, puxa, isso daí, quanto tempo eu vou levar para esse trabalho? Digamos que, em ordem de grandeza, vocês gastem 5.000 por mês para poder viver, né? Tudo que precisa, do aluguel, da reserva, de um plano de saúde, que seja isso daí. Vocês precisam... quanto que o mercado hoje está disposto, qual é a minha capacidade de pegar trabalho com empresas, né? Então, vocês vão fazer uma adequação. Eu consigo pegar 3 jobs por mês, consigo faturar com eles, pelo menos que sobre aí no final do mês R$6.000, então se eu tenho 3, eu vou cobrar 2.000 de honorários por cada job. Então, é uma equação que vocês vão começar a aprender e adequar frente à necessidade que se tem, né? Poxa, é um trabalho que vai me durar um mês inteiro. Esse serviço, a minha parte, eu vou cobrar R$5.000 para isso daí. Por quê? É porque o que eu preciso para esse mês aí qual é a minha necessidade premente que eu estou precisando, né? Então, são questões de avaliação daquilo que você tem, da quantidade de clientes, do seu nome no mercado, daquilo que conhece ou que tem, porque às vezes não aparece, gente. E aí eu tenho que pegar o pouco que tem para conseguir ajustar meu orçamento no mês. Então, não adianta ter aí ser prepotente nesse aspecto e perder mercado. Poxa, eu estou precisando fazer portfólio, às vezes a gente faz até de graça, porque eu preciso ter um portfólio para poder mostrar para os outros que eu sou capaz, né? Ou com quem que eu posso me unir que pode garantir esse ganho para a gente também, isso é bom, né? Então, são questões muito variáveis que quem está iniciando não tem ainda muita expertise em poder trabalhar, até porque não sabemos aonde que vocês vão poder produzir, né? Eu sempre aconselho buscar outros mercados fora de São Paulo, porque senão concentra muito aqui também, né? Mas buscar quem é que compraria o serviço de vocês hoje. Então, esses aí são o ponto principal e ver quanto é que eles estão dispostos a pagar e adequar a necessidade àquilo que chega. Obrigada. Tem pessoas que tem artistas ou designers ou ilustradores que cobram por hora, né? A gente nunca cobra por hora. É interessante entender quanto que... É interessante entender quanto que custa a tua hora, se vai precisar participar de uma live, de uma consultoria, né? De um trabalho de influencer. Aí a hora é interessante entender, mas um trabalho de produção, né? De pintura, de instalação, de festival, a gente não cobra por hora. A gente acha que a hora ela é injusta às vezes, né? E sim, a gente cobra por projeto, né? Quanto que esse projeto vai demandar de mim,
né? Não só aquela planilha dos fornecedores, dos materiais, do cachê dos artistas, né? Do que necessita o trabalho, mas também o quanto de mim vai demandar esse projeto, né? Então, é um projeto que é na minha cidade ou é à distância? É um projeto que eu tenho vontade, que me interessa, que é relacionado com a minha essência, ou é desconexo comigo e eu quero fazer porque eu quero ganhar o dinheiro, né? É uma proposta que tem relação com o meu propósito ou não, né? É um projeto para uma marca multinacional que tem bastante dinheiro, ou é um projeto para uma loja local que eu quero contribuir e ajudar? Todos esses fatores contribuem nessa equação final, né? Então, junto com o que foi dito aqui, do quanto que é o teu custo mensal, você cruza também com o custo do projeto versus todos esses fatores que um projeto inclui, né? Por exemplo, se é um projeto a jato, é uma entrega para a semana que vem, nossa, tem que contar também a minha agenda, né? Porque eu estou entregando aí em tempo recorde, né? Então, são alguns fatores que cruzando a gente chega nesse valor final. Existem muitas calculadoras online hoje em dia, tem também a cobrança por metro quadrado, tem vários fatores que a gente pode contribuir nesse valor, né? E a gente vai, que nem foi falado, é muito intuitivo, né? A gente vai chegando nessa equação com o tempo também, né? Com a tua experiência. E aqui eu estou vendo aqui nos comentários que é difícil, todo mundo quer de graça. Acreditem, vocês estão educando um mercado. E nós somos aquilo que a gente chama de evangelistas, né? Em muito tempo, pessoal, quando eu comecei a organizar eventos, vocês não tinham nascido ainda, com certeza não tinham nascido. As pessoas queriam tudo de graça também, e esse mercado foi criando vulto e valor. Então, vocês hoje estão educando esse mercado. Digam, não me peça de graça aquilo que é o meu ganho, sabe? Então, é uma questão também de educação do mercado, né? Já são 60 pessoas aqui a falar uma mesma linguagem, aos poucos vai se mudando o conceito. Então, acreditem, nós estamos criando uma cultura onde a arte tem valor. E tem vários livros que depois a gente pode compartilhar, como cobrar a obra de arte. Existem livros para isso. Existem livros, existem teses de doutorado mostrando que isso precisa ser cobrado. Não é? Então, mas o que é que eu preciso ter? Um diferencial, eu tenho que trazer uma coisa que saia do óbvio, porque daí eu me destaco frente a tudo que está por aí. Né? Então, acredita, pessoal, acreditem, se valorizem, e assim, olhem a sensibilidade do local, do seu cliente, de quanto ele está disposto, qual é o orçamento que ele tem, às vezes também ajuda, então, adequar o projeto ao orçamento que o cliente tem, não adianta eu mandar um e ele ter metade, mas às vezes eu consigo fazer pela metade, então isso também ajuda. Então, é um processo de sensibilidade que a gente vai aprendendo com o tempo, isso não tem como não passar pela experiência. Isso realmente E eu acho que cada projeto é um projeto. As meninas estão falando que, às vezes, São Paulo paga mais ou menos, porque tem projetos que a gente consegue pagar um valor alto até para os assistentes, e tem projetos que não, que todo mundo ganha um valor assim, que não é o ideal, ainda mais depois de uma pandemia. Os projetos caíram, muitos foram cancelados, e assim, o que está chegando é o que é o bem-vindo, porque é o que dá, né? Então, assim, tem isso também, né? Outra coisa também que a Nath está colocando aqui, que a prefeitura descontou 15% do imposto, porque era pessoa física. Pode chegar a 27%, pessoal, desconto de pessoa física, se for um RPA, qualquer coisa. Então, daí mais uma importância da gente ter um CNPJ, porque no máximo você vai pagar 6%. Então, é muita vantagem. Eu não emito nem como professor de escola, eu não faço nada pessoa física, porque é um imposto que fica perdido, vocês nunca mais vão recuperar. Enquanto que na empresa sai como lucro e vocês conseguem pagar aquele imposto que é menor e não tem nenhum outro tipo de desconto. Então, realmente tem vantagem ter um CNPJ. Eu vou querer, se tu me permitir, vou abrir para o Marcelo também falar, para ele contar um pouquinho como que é a cobrança de metro quadrado, como que ele calcula o metro quadrado para um trabalho, Marcelo. Aparece aí na primeira aula que ele aparece. Até falaram na mentoria, ele é uma... Como é que a Soraya falou? Ele é uma realidade. Ele é uma inteligência artificial, a Soraya falou. Lombardi. Marcelo, aparece teu rosto aí.
É um robô. Tá aí ele? Não, não sou uma inteligência artificial, não. Conta como é que tu calcula as nossas produções para entender a tinta, quanto que a gente calcula geralmente para entender os materiais. Eu acho que, assim, só complementando tudo que vocês falaram já, eu acho que, juntando um pouquinho, assim, sabe, eu acho que do que vocês falaram, eu acho que quando a Anne Galante deu a aula dela, ela elencou algumas coisas que faziam ela sair de casa, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a primeira coisa tu tem que avaliar se isso vai te dar um retorno financeiro, né? Segundo, se isso vai te dar um portfólio ou se isso vai te dar mídia, né? Eu acho que os valores para isso são diferentes, né? A gente sempre ouve essa história de cálculo por metro quadrado, né? Então, mas eu vou ser muito sincero, assim, que desde que a gente faz projetos de arte urbana, a gente nunca conseguiu calcular por metro quadrado, né? Eu acho que isso ainda, e eu vejo os artistas hoje quando tentam chegar num cálculo por metro quadrado, muitas vezes ele não fecha a conta, né? Então, eu acho que o metro quadrado para grandes murais, grandes projetos, ele pode ser um indicador, mas eu acho que não funciona, porque cada projeto é diferente, cada projeto tem as suas especificidades diferentes, né? Então, tu não tem como definir um valor exato por metro quadrado, sendo que cada projeto vai ser diferente, cada projeto vai ter uma necessidade, talvez, de material diferente, de tinta diferente, porque se tu usar uma tinta especial, cor especial, tu vai pagar o dobro, quase, ou 3 vezes o preço do que uma tinta pronta já. Então, eu acho que tem que ser avaliado. Aquela tabela que tu mostrou, acho que ela é muito boa, né? Eu acho que tu calcula o teu tempo no projeto e até pensando nas considerações do que esse projeto vai te oferecer, né? Tipo, é um projeto que eu vou gostar de fazer, que eu vou conseguir colocar no meu portfólio, legal, então eu consigo baixar um pouco os meus valores. É um projeto que vai me dar visibilidade, apesar de a gente achar horrível isso, mas ok, dá para, né, baixar mais o valor. Agora, é um projeto que, tipo assim, cara, eu não vou estar fazendo o meu trabalho, não vou estar fazendo o meu estilo, então eu vou botar o preço mais alto, né? Mas eu acho que o melhor, pelo menos da minha experiência como freela, é tu definir um valor teu de hora. A minha hora vale tanto. Então, para esse projeto, eu vou gastar 40 horas, né? Vezes o valor da minha hora, mais material, equipamento, deslocamento, alimentação, tudo, assistente, o que eu vou ter, o que eu não vou ter. Daqui a pouco eu vou ter que precisar tirar um certificado que me capacite para trabalhos em altura, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente nunca falou, assim, mas se tu vai trabalhar com empresas maiores, como Ambev, não vou me lembrar, mas eu sei que a Ambev, por exemplo, tu não faz nada dentro da empresa se tu não tiver aquele N35, aquele certificado de trabalho de segurança. Tu não faz, então tu vai ter que pagar para fazer isso, né? Então, eu acho que, assim, para murais, o melhor cálculo é tempo, né? Mais tudo que tu vai tirar. Quando tu vai entrar na questão de telas, o melhor que eu acho é o método de cálculo, porque tem artistas que calculam tela por metro quadrado também. Mas eu tive conversando um tempo atrás com o Apolo Torres, e ele, para mim, tem o melhor método de cálculo, onde ele teve, porque a tela tu vai fazer na tua casa, então tu já sabe, tu já tem como prever o que tu vai usar, o que tu vai gastar e tudo mais. Então funciona muito de tu ter um preço, mas não por metro quadrado, por metro linear, que eles chamam, tá? Então, porque se tu tiver uma tela de um por um, né? Como é que tu vai calcular o metro quadrado disso? Então, a partir do momento que tu tem um valor de metro linear, tu não multiplica eles, tu soma, né? Então, se tu tiver uma tela de 1 por 1, vai dar 2. Então, tu vai calcular o teu custo de metro linear vezes 2. Você vai fazer uma tela de, sei lá, 3 por 4, tu soma, né? Então, em vez se fosse, sei lá, se fosse 3 por 4, teria 12, né? Tu vai ter 7. Então, tu vê o teu cálculo de metro linear.
Então, eu acho que é basicamente isso, Marina, respondendo a tua pergunta, tá? O valor hora para murais e para a tela o metro linear. E fala um pouquinho como que a gente chega nos materiais, na quantidade de tintas. É bem Intuitivo. é bem complexo e intuitivo, assim, até. A gente sabe hoje em dia, mais ou menos, quanto que vai de tinta por um mural, né? Tu sabe mais ou menos que um spray, se for um spray de qualidade boa, ele cobre por volta de 1 metro quadrado, né? Então, tu consegue fazer mais ou menos esse cálculo. Então, sei lá, se o mural tem, digamos, 200 metros quadrados, tu sabe que se tu for pintar ele basicamente todo de spray, tu vai precisar pelo menos 200 latas de spray, né? Agora, por isso que é importante sempre ter mais ou menos uma ideia de layout quando tu for pensar, né, para poder especificar. Olha, isso que eu vou fazer de latex, isso eu vou fazer de spray, isso eu vou fazer com outro material. E aí tu consegue calcular. O legal é tu ter uma empresa. A partir do momento que tu começa a fazer muitos projetos para empresas ou para marcas, é legal tu ter uma loja de tinta ou ter algum fornecedor de tinta que seja teu parceiro, entende? Então, que segure, né? Que tu possa ligar e trocar ideia. Olha, fulano, eu vou pintar uma parede, a parede é meio assim, o que tu me recomenda? Né? Olha, eu te recomendo usar isso, eu te recomendo usar aquilo, sabe? A gente já, por exemplo, a gente já teve projetos onde a gente tinha que ter um orçamento muito, muito enxuto e pintar grandes áreas, né? Então eu liguei para o nosso fornecedor de tinta, que é Atenas, aqui em São Paulo, quem quiser, fica lá no Embu das Artes, mas eles são maravilhosos e eles entregam em qualquer lugar de São Paulo. E eu perguntei para elas, no fim a gente usou para todo o mural, a gente usou tinta piso, né? Porque ela é uma tinta que tem uma cobertura muito maior, o custo dela é muito menor, e se a gente precisasse fazer variações de cores, a gente usava bisnaga, né? Ia misturando e fazendo. É Atenas, eu vou escrever aqui para vocês. Atenas. Essa loja é maravilhosa. Eles têm spray também, sabe? Então, é mais de trocar essa ideia, né? Já teve vezes, claro, tem vezes que a gente vai fazer projetos é porque a gente trabalha com artista, então às vezes a gente tem que atender a demanda do artista, né? Então, chega artista e diz, eu só pinto de 94. Ok, o orçamento vai ser lá para cima, mas beleza, sabe? Ou tem outros artistas que às vezes é isso, o cara pinta murais enormes, e aí tu vai ver a lista de material do cara, é um branco, um preto, um vermelho, um azul, um amarelo. É isso, o resto ele faz, sabe? Ele mistura, faz. Quanto mais vocês desenvolverem essa habilidade de saber misturar as tintas, saber chegar em cores que vocês querem, mais barato vai ser o trabalho de vocês para a produção, tá? Porque só para dar um exemplo, assim, uma lata, por exemplo, de tinta de 18 litros, de uma tinta normal, tu consegue, sei lá, por 200, 300 reais. Agora, a mesma lata de tinta, se for uma cor especial, ela pode chegar a 1.200 reais. Né? Então, tem muita diferença de valor. Então, quanto mais vocês conseguirem misturar e usar tintas, melhor. Sabe, a tinta de piso é boa. Tem uma tinta da Coral, que se chama Coral, rende muito, que também é muito boa. Ela é quase uma massa corrida, assim, de tão espessa que ela é. Assim. Então, eu acho que é isso. Né? E pelo menos da nossa parte, vai ser sempre muito mais barato, vai ser sempre muito mais duradouro, vai ser sempre muito... vai sempre te dar muito mais lucro se tu optar pelo latex do que pelo spray, tá? Até porque, pelas nossas experiências, assim, os murais que a gente fez com latex, mesmo que não tenham sido passado verniz, esses murais foram pintados em 2015 e eles estão lindos até hoje, né? Mas a gente também pintou murais em 2015 com spray que estão praticamente sumindo da parede, assim. Ô Marcelo, Guta aparece aí na tela. O que a Guta é importante para o Instant Graffiti? Eu acho que a gente tem essa visão de empresa, assim, né? Porque a gente tem uma visão muito criativa da história. Eu vim de uma criação e de uma formação profissional criativo, né? A Marina de planejamento e tudo, mas essa coisa que a Guta falou,
No início do Instagrafite, as pessoas chegavam assim, olha, eu posso fazer esse projeto para ti e não preciso de nota. A gente falava, nossa, maravilha, melhor ainda, vou pegar esse dinheiro do imposto para mim, sabe? Uhul! Aí depois, lá na frente, vê assim, cara, eu preciso comprovar renda, eu preciso alugar o meu apartamento. Como é que eu vou comprovar renda se eu só fico fazendo trabalho sem nota? Né? Aí tu vê o seguinte, aí tu pergunta, Guta, como é que eu comprovo a renda para alugar meu apartamento? Ela fala, não, eu peço para a Natália, ela vai te emitir todo um documento e vai comprovar. Aí tu pensa, nossa, que bom que a gente começou a dar nota lá atrás, sabe? Então, é isso, é conseguir profissionalizar mais a nossa área, porque só assim que a gente vai conseguir cobrar coisas, né? Se a gente começar a exigir que seja pelo certo, a gente vai cada vez mais profissionalizar nosso mercado, vai cada vez mais conseguir fazer com que as pessoas valorizem o nosso trabalho. E é um exercício diário, viu, meninas? Porque nem sempre a gente consegue isso e a gente está sempre se aperfeiçoando. Mas é isso. Marcelo, obrigada. E principalmente, mãe, obrigada por estar sempre conosco. Queres encerrar com uma palavra? Não, é estimular, sempre acreditar que é possível, acreditem em vocês, valorizem o trabalho, porque se vocês não se valorizarem, ninguém vai valorizar. E acreditem, é possível sim sermos empresárias, sermos empreendedoras, ganhar dinheiro, pagar imposto, ser rica, qual é o problema? Sabe? Fazer a arte que a gente quer. Então, desejo muito sucesso a vocês, agradeço essa oportunidade, a apresentação a Marina passa depois, e fica também aqui a minha dica para que vocês procurem ampliar essas informações. Pode ser um pouquinho desconfortante, porque não é o nosso habitual. O brasileiro não aprende a lidar com dinheiro, né? Nós não recebemos educação financeira, mas é isso que faz a diferença. Então, sucesso a todas vocês e vejo vocês aí pelos muros da cidade. Obrigada, querida. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima aula. Gente, um abraço. Sotaque de Floripa, sim.